Dirigir primeiro ao Fernando, eu gostaria de destacar, de dar a oportunidade do candidato apresentar qual é a proposta aí do candidato, do partido, em relação à política de segurança, né, que a gente sabe que é um tema que diz respeito do ponto de vista da política estadual, mas o prefeito está diretamente ligado a essa questão, né, e também aproveitando a própria questão da guarda municipal, que tem funcionado como uma guarda pretoriana de perseguição aos camelôs, à população, ao invés de cumprir com o papel de garantir a segurança. É uma boa pergunta, Antônio Carlos. Eu acho que o problema passa pela questão social, né? Pelo débito social dos governos com a população. Por que você tem violência na favela? Por que você tem tráfico de drogas? É porque o jovem não tem oportunidade. Primeiro, não tem oportunidade de estudar. Hoje, o índice de escolaridade na favela, nas comunidades, é 5,4 anos. Quer dizer, não dá nem para fazer o curso básico. Então, esse jovem sem escolaridade, sem uma escola técnica para prepará-lo para o futuro, e com um convite ali dos traficantes para ele trabalhar soltando pipa, vigiando a polícia, ganhar R$ 500 por semana, ele acaba se desvirtuando. A proposta da prefeitura, primeiro, é reformular totalmente o ensino básico do Rio de Janeiro. A gente tem que ter reforço escolar para que não haja evasão nem repetência. Temos que ter professores bem pagos, bem valorizados, treinados e testados, né, para que eles sejam o instrumento eficaz de educação dos jovens. Temos que estabelecer metas para o ensino fundamental, e isso é função da prefeitura, que hoje não tem. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, você tem alunos concluindo o curso elementar sem saber nada, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber matemática. Como é que esse jovem no segundo ciclo vai conseguir superar? Então, a evasão, a repetência, e aí o absurdo número de 20 milhões de jovens brasileiros sem escola, sem mercado de trabalho. E a prefeitura também, nós vamos treinar a guarda municipal para servir de complemento à polícia militar, né? Polícia do município, em vez de ficar reprimindo camelôs, que não tem outra alternativa, é preferível ser camelô do que ser ladrão. Então essa polícia vai ser treinada para prevenir delitos e para, colocadas em pontos estratégicos, dar informações aos turistas, às pessoas que vêm ao Brasil para os grandes eventos e inflar o potencial do Rio, que é o maior do mundo em termos de turismo. Embora eu considere que é fundamental a resolução de problemas como a questão da educação, eu sou professor, sou ativista da defesa da escola pública e gratuita para todos, mas eu entendo que é necessário ter um foco, uma mobilização imediata em torno do problema da segurança, porque se trata do fato de que nós estamos sob um estado de sítio, sob uma situação de cassação de direitos. Então, nesse sentido, primeiro, é necessário e falta aos partidos, a maioria dos partidos de esquerda, denunciar essa situação, denunciar como uma situação totalmente arbitrária e ilegal. Na cidade do Rio de Janeiro vive uma espécie de regime de tipo fascista, né? E não é só a ocupação das comunidades, é também, por exemplo, a política de remoções adotada em favor dos empresários, né? Que é uma política de higienização que o governo Paes adota, de um governo nazista, né? E que é necessário ter uma política diante desse problema, né? Medidas como, por exemplo, o fim das UPPs, que representam, materializam esse regime de exceção, né, que está lá para caçar direitos e garantir interesses privados, como a gente pode perceber. É só ir nessas comunidades e vai se examinar claramente essa situação. E também ter uma política em relação... É necessário, não adianta, né, querer recuperar essa polícia, que é uma instituição de guerra contra a população, que serve apenas para defender o interesse de um punhado de capitalistas, né? É uma polícia que serve para reprimir as greves, mas não serve para garantir a segurança. Pelo contrário, é um fator de insegurança, né? Até o ponto que nas ocupações tiveram que proibir os soldados de carregar mochilas no Complexo do Alemão, porque eles estavam pilhando a população. Então essa polícia ela tem que ser dissolvida, né? Não se trata de tirar não basta desmilitarizá-la, né? É necessário dissolver a polícia militar e constituir uma nova forma de polícia que garanta a polícia da população, que nós entendemos são polícias municipais, sob o controle da população, né, com seus comandantes, com seus chefes em cada região, eleitos pela comunidade, e também destituir, quer dizer, que haja um verdadeiro controle
porque a polícia atual está fora do controle da população, é uma máquina de guerra contra a população. É necessário acabar contra esse regime fascista no Rio de Janeiro. Queria perguntar ao Ciro, ficou muito evidente para nós candidatos, principalmente dos partidos de esquerda, que a eleição do Rio de Janeiro se fez sobre um intenso processo de manipulação, né, com um claro intuito, né, de produzir um resultado independentemente da vontade da população. Né, uma articulação milionária de cerca de 20 partidos em torno de um único candidato, a legislação que favorece, né, que seja distribuído o tempo de maneira desigual para manter o monopólio dos partidos atuais, né, a política da imprensa, que já antes da campanha eleitoral selecionava quem são os principais candidatos, né, um monopólio, os partidos sem representação no Congresso são alijados do debate, como se não tivessem direito de apresentar seu programa e sua política, né? E isso aconteceu tanto à direita como à esquerda, porque também acabou que esses órgãos escolheram quem era o candidato de oposição, né? Deram destaque, já há muito tempo vem dando destaque a um determinado candidato. Eu queria perguntar ao Ciro qual é a posição dele, do PSTU, diante de um provável segundo turno entre os candidatos que foram escolhidos, né, pelos grupos poderosos da nossa cidade para disputarem, né, ou encenarem uma disputa eleitoral nas eleições desse ano. Ok, Antônio Carlos, até por uma questão de coerência, nós temos colocado publicamente, nos lugares onde temos oportunidade, né, nos debates, onde temos ido, nas escolas, nas instituições, porque, como você colocou, a gente tem feito uma denúncia dessa falta de democracia das eleições, inclusive uma campanha pela nossa presença extensiva aos outros dois candidatos que estão aqui, tanto você quanto o Fernando, que nós achamos isso um absurdo, a exclusão dos nossos partidos, né, desse debate. E nós temos colocado essa questão de que nós procuramos para essa eleição municipal a reedição da frente esquerda, que nós tivemos em 2006 com a presença da Luiz Helena, candidata a presidente, e em 2008 com Chico Alencar e a nossa companheira Vera Nepomuceno como vice. E que isso foi negado pelo PSOL. Então, entendemos que o PSOL negou, não só por conta da questão de que privilegiou, na expectativa de uma boa votação do Marcelo Freixo, o fato de fazer uma bancada. Digamos que esse tenha sido o argumento mais pragmático, né? Porque é verdade que numa coligação conosco, uma candidatura minha, por exemplo, a vereador, estaria disputando essa cadeira. E nós não minimizamos a importância de um mandato para um parlamentar revolucionário. Eu já estive deputado federal e nós sabemos da importância que isso significa. Nós já tivemos, aqui nessa Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 2 mandatos do companheiro Guilherme Hess, que foi, por exemplo, um mandato que conquistou o passe livre irrestrito, que depois foi sofrendo todas essas séries de restrições impostas pela FETransPOR. Então, para nós, a busca da coligação no objetivo de tentar garantir um mandato é uma questão de muita importância para nós. Lamentavelmente, o PSOL fez a opção pela não coligação e também privilegiou buscar outro tipo de aliança, porque o Marcelo tentou aliança com o PV, tentou aliança com o PSB e tem inclusive já, né, o apoio aí da vereadora André Gouveia Vieira, que é do PSDB, que é ligada a uma das principais famílias burguesas da nossa cidade. Então também havia, digamos assim, uma opção de que aliança, que não era exatamente a aliança que nós íamos fazer. Agora, até por uma questão de coerência e tendo clareza de todas essas questões, críticas que eu já fiz aqui, né, a própria questão do aborto e outras, a questão dele defender o PP, por exemplo, também, que a nossa posição é exatamente essa que você defende, nós temos denunciado no nosso programa, eu já coloquei aqui, as oportunidades, somos contra o PP, isso aí é uma militarização da questão da segurança, do que nós achamos que tem que subir nas favelas, nos morros, é saúde, é educação, é oportunidade de emprego para a nossa juventude, que vive sob o mesmo sistema consumista, né? O mesmo modelo consumista que os filhos da classe média aqui embaixo, que tem uma televisão em casa, que diz que para você poder uma sociedade que você vale pelo que você tem e não pelo que você é, então que para você ser alguma coisa você tem que ter o tênis tal, a camisa não sei das quantas e tal, e eles veem o tráfico inclusive como oportunidade de emprego. Né? Essa é a questão. E por isso a gente tem que ir para lá com saúde, com educação, oferta de emprego e acabar com essa militarização da comunidade. Somos contra o PP, tudo isso que você falou. E, lamentavelmente, o candidato do PSOL defende o PP, que é outro equívoco do nosso ponto de vista, né, do programa do PSOL. Mas, por uma questão de coerência, Antônio Carlos, na hipótese de ter um segundo turno em que vá o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo, nós vamos apoiar criticamente Marcelo Freixo.
Agora, com certeza, não vamos subir no mesmo palanque que André Gouveia Vieira. Nós não vamos fazer isso. Porque, pô, nós estamos achando que o caminho que o pessoal está trilhando é exatamente o caminho que o PT trilhou e deu no que deu, né? E costuma-se dizer que um clone, ele envelhece muito mais rápido do que o seu original. Então tem coisas que o PT levou muito tempo para fazer, que lamentavelmente em pouquíssimo tempo de vida o pessoal já está fazendo, como por exemplo acreditar em empresários éticos. Empresário não faz doação, empresário faz investimento e depois mostra a conta, tá certo? Então para mim é muito preocupante que já desde o primeiro turno, uma empresária do porte de André Gouveia Vieira, que é uma família que domina a Firjan aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado há tanto tempo, já esteja desde o primeiro turno apoiando essa candidatura. Mas acontece que nós não confundimos a base com a direção. Existe, independentemente da política da direção do PSOL, que é uma política que tem sempre a Marina pairando, né? Já foi assim na eleição presidencial, que o partido rachou porque queria a aliança com a Marina e o Plínio quase que ficou jogado às traças. Existe uma base. O processo de surgimento do PSOL, do nosso ponto de vista, foi progressivo, foi uma ruptura com a política do PT de impor uma reforma da Previdência para os servidores públicos que gerou luta, gerou um processo de mobilização, e é a partir daí que surge o PSOL. Então, ele é um fenômeno na superestrutura, mas que reflete um movimento na base. E nós queremos dialogar com essa base. Nós achamos que essa base que rompeu com o PT e que tem uma grande parte dela que acredita na possibilidade e na necessidade da construção do socialismo. Por conta desse diálogo com esta base, nós, não é hipótese no segundo turno, com o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo, até por não fazer um sinal de igual entre os dois, vamos apoiar criticamente o Marcelo Freixo, mas sem subir no palanque com o André Gouveia Vieira, que aí já está passando dos limites. Eu considero essa questão importante, porque para nós, uma questão fundamental que está colocada não só na eleição, mas além dela, é a necessidade da construção no Rio de Janeiro de um verdadeiro partido dos trabalhadores, um verdadeiro partido socialista, coisa que vem sendo torpedeada há muitos anos, né, e mais recentemente se aprofundando com a política de integração ao PT, a esse governo fascista, a esse governo comandado por um ex-tucano, um elemento que defende e impõe as privatizações. Mas é evidente que a candidatura que foi também projetada pela própria setores da burguesia, né, que é a candidatura do Marcelo Freixo, né, apresentada como principal candidatura de oposição, não representa uma alternativa de fato. Como foi dito pelo próprio Ciro, né, ele defende desde o problema da opressão da mulher, como por exemplo a criminalização do aborto, se coloca contra os direitos democráticos da população, ao não só defender as UPPs, como aparecer na televisão, né, com artistas e cenas de filmes que reforçam a ideia da importância do BOP, dessa organização criminosa contra a população, né. É um governo que está apoiado por setores de partidos inimigos da população, como é o caso do PSDB, né, o próprio PV, que é uma sublegenda, como a gente viu na última eleição, que visa fortalecer, inclusive na eleição do Rio de Janeiro ficou claro com a candidatura do Gabeira, apoiado por amplos setores conservadores, né, da direita, que querem fazer oposição ao governo do PT, ao governo Cabral, mas não fazem uma oposição numa disputa de tipo empresarial. Então nessa disputa, os trabalhadores não têm uma opção verdadeira. A opção é denunciar, né, que as duas alternativas são alternativas que estão comprometidas com a opressão, né, com o massacre da população, que não apresentam sequer um programa de defesa das reivindicações democráticas, e chamar, né, a juventude, os trabalhadores a romperem e a colocar o problema da construção de uma verdadeira alternativa dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro e no nosso país. Esse nós achamos que é um problema chave, né? Sem isso é difícil avançar no próximo período, e é esse movimento, essa luta, que vai permitir a gente não só ter uma alternativa eleitoral, mas ter uma alternativa diante da situação de crise que vai se aprofundar na nossa cidade, né, com o agravamento da crise capitalista e com os ataques que o próximo governo, seja ele qual for, vai fazer com a população para bancar os interesses dos grandes capitalistas, honrando, né, como o Marcelo Freixo defende, honrar os contratos que foram feitos com grandes grupos empresariais, com as máfias, como é o caso da FIFA, do COI, e depois passando a conta para a população, que é o que vai ficar para a população do Rio de Janeiro, se essa política se impuser, vai ser a conta. Para não pagar a conta, né, para ter uma saída independente dos trabalhadores, é necessário romper com essa política de colaboração e de compromisso com os grandes empresários e com as máfias políticas que defendem os seus interesses.